Okay? Glória a Deus. Podeis assentar. Santo. Eu vou fazer um pouco de promoção aqui, mas não é para mim. Eu, há pouco tempo atrás, mencionei este livro, Salvos pela Vida de Cristo. Ele não está à venda nas livrarias, nem nas boas, nem nas ruins. Ele simplesmente não foi reeditado. Eu tinha esquecido, mas parece incrível. Mas em cerca de 1 hora eu fiz uma leitura dinâmica de todo o livro. E é impressionante como eu percebi que a maior parte das coisas que ensinamos, que estão nos outros manuais que eu tenho passado à igreja, a maior parte está aqui com mais algumas coisinhas mais. E eu lembro de algumas coisas que o pastor Haroldo, lá da Palavra da Vida, ele pregava alguns trechos desse livro, e um deles que ele falava muito era sobre a passagem do Jordão. Ele falava do Salomão que tinha que pôr o pé na água, né? Aquela coisa, ele falava tudo de um jeito tão gostoso. Ele também ensinava que a terra prometida não é o céu, porque no céu não vai ter luta, mas a terra prometida é um lugar onde tinha que lutar, que tinha que combater, e que no céu o trabalho não produz suor, mas lá na terra prometida era do suor do rosto. Então, coisas lindas que ele falava. E este livro, ele contém muita coisa que está espalhada nas outras coisas que estudamos, inclusive na vida cristã normal, nos conceitos, em todas as outras coisas. Esse livro foi adquirido no sebo, mas um sebo eletrônico, e foi a Silmara que conseguiu. Ela conseguiu mais um, que faz parte da biblioteca da igreja. Não veio ainda? Quem que perdeu? Hein? Mas ele não vai repor? E não tem outro mais à venda? Era o último exemplar? Bom, procurem no sebo eletrônico, quem sabe vocês voltem a achar. Eu ia dizer para vocês que o José tinha sequestrado o livro, mas não deu tempo. Não chegou para a mão dele. Ok? De modo que, se houver um meio de reproduzi-lo, mas é pirataria. Não é, porque ninguém está vendendo mais isso. Então, se houver um meio de torná-lo um arquivo virtual, um arquivo de computação, que possa ser depois transmitido para pessoas interessadas, eu posso disponibilizar. Mas agora que eu sei que é o único, eu vou ficar com muitos ciúmes dele. Então, eu peço muito cuidado no uso. Se alguém puder escaneá-lo, eu sei que não dá para trabalhar em cima daquele material, pelo menos não sabemos a técnica, mas se puder as pessoas lerem o livro, eu já ficaria altamente recompensado. Eu acho que vai ajudar bastante, especialmente nas páginas 98 e 99, coisa linda que ele contém ali. Agora acho que você pode trazer, por favor, meu computador aqui. Aleluia. Obrigado. Às vezes eu imprimo o que está aqui, e aí eu posso ler de um papel aqui na frente, talvez fosse mais prático, mas ultimamente estou usando desta forma, de modo que peço a paciência de todos. Mas eu acho que estou aprendendo a fluir dessa forma. Também não vou pôr nada na tela hoje, porque senão vocês ficam lendo lá e não me escutam. Então, prefiro que vocês olhem para mim. Me aprontei bonitinho, estou aqui legal, para que vocês prestem atenção no pastor. Há avisos a dar? Há recados a transmitir? Hein? Não. Amém. Eu só dou aviso do retiro, muitos se inscreveram, mas ainda falta bastante gente. Então eu recomendo a você que faça a sua inscrição e faça os seus pagamentos. É necessário. Amém? Bom, eu sempre escuto alguém que me estimula com o seu amém. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer sobre o Skype, muita gente, eu tenho uns 60 e poucos lá,
Eu gostaria que assumissem outros para retransmitir, para não ter que acrescentar na minha lista, que é 60 e poucos. A minha mensagem é individual, eu não faço grupo. Eu não quero que haja essas interações. Se alguém tem que dar o recado, dá para mim, vem só para mim, não vai para mais ninguém, só eu que leio. Mas eu percebo que muitos não estão recebendo e não estão ligando. E outros que deviam estar recebendo não estão abrindo. Então, eu quero dizer para vocês, todo dia eu tenho que fazer aquelas operações. São 3, 4 operações para cada nome. Se você não quer receber e não quer ler, misericórdia, fala para mim, meus dedos descansam um pouquinho, eu não vou ficar tão cansado. Posso ouvir um amém? Agora eu precisava de ouvir um amém de maior número de pessoas. Então, glória a Deus que vocês possam cumprir isso. Mas se vocês puderem repassar para irmãos ou para outros, seria útil para todos nós. Sim? Amém. Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus. Oramos por esta hora, Senhor. Tu sabes do que se passa aqui dentro, e tu sabes que eu estou aqui em obediência estrita ao Senhor. O Senhor sabe que todas as coisas que te perguntei, estou aqui para cumprir a tua vontade. Estou dizendo isso, Senhor, porque eu preciso da tua graça, que é abundante e nunca falta. Não preciso pedir por ela, mas eu preciso da tua clareza e do teu poder, para que essa palavra chegue aos corações e produza todo o resultado que a gente precisa, em nome de Jesus. Como podemos amar pela fé? Conceito transferível de número 8. A maior força do mundo é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Vocês que leem a Bíblia, que costumam ler a Bíblia, sabem que 1 Coríntios, capítulo 13, poderia ser chamado de o capítulo do amor. Embora a primeira carta de João tenha também largas referências muito importantes sobre o amor. E Romanos capítulo 5 também tem. Mas 1 Coríntios 13, 8 diz: o amor jamais acaba. É a maior força do mundo. 3 palavras no grego tem como tradução amor. A primeira, eros, significa desejo sensual. Essa palavra não aparece na Bíblia. A segunda, filéu, usado para amizade, para amor fraternal. Ela aparece já várias vezes no Novo Testamento, mas ela significa basicamente ela tem uma conotação de ser amar alguém porque esse alguém é digno do nosso amor, ou esse alguém tem algum valor para nós. A terceira palavra é ágape. E esta palavra tem o significado do amor sobrenatural de Deus por nós. Eu não sou versado em grego, mas provavelmente é uma palavra que existia, mas que na palavra de Deus tem essa conotação. Ela foi empregada. Há muitas palavras do grego que têm um significado próprio no Novo Testamento. Essa significa o amor sobrenatural de Deus por nós, que tem um versículo que o interpreta magistralmente, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor graça, esse é o amor imerecido. Ágape é amor baseado no caráter de quem ama, e não é o amor baseado no valor do objeto do amor. Amo o Fábio porque ele é meu filho. Há um objeto aqui. Eu amo a Zebedeu, que é detestável, mas eu amo porque o caráter de Deus está aqui e me faz amar. É esse o sentido do ágape. Zebedeu, nenhum de nós conhece, eu não conheço nenhum Zebedeu, então se vocês entendem, é para ilustrar.
Há um novo mandamento no Novo Testamento. E Jesus o mencionou como novo mandamento. É João 13:34. Você quer ler ali? Se você ler, marque de alguma forma, ou na sua memória ou na Bíblia. Tem gente que não gosta de escrever em livro. Eu tive um professor, um pastor de quase 100 anos naquela época, e ele detestava que se fizesse dobras da página ou se fizesse qualquer marca no livro. Ele tinha um respeito pelos livros, que era uma coisa fora do normal. Mas ele não conseguiu me ensinar, eu continuei riscando tudo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E este mandamento que o Senhor dá é assim como. É engraçado, ele fala novo mandamento vos dou, mas se você conhece a Bíblia, você sabe que não tinha nenhuma novidade nesse mandamento, ele está escrito lá no Velho Testamento. Mas nesse sentido de amar, porque ele falava, lá fala amar a Deus, depois amar ao próximo, mas nesse sentido era novo, porque ele está falando do corpo, ele está falando da igreja, ele está falando dos irmãos. E entre os irmãos ele disse, dou um mandamento. É interessante, presta atenção, precisa mandar, porque se não mandar não é natural, não brota só porque é corpo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E ele põe que tipo de amor? Assim como eu vos amei. Portanto, é com o amor de Deus. É com o mesmo amor de Deus. Amém? Quando isso foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, foi dado aos discípulos. Daqui a pouco eu provo. Mas por enquanto vocês ficam com essa informação. Foi no Pentecostes. Quando o Senhor derramou o Espírito, porque o Senhor Jesus já havia sido glorificado, com ele veio esta dádiva desse amor ágape que eles ainda não tinham. Hoje, esse amor ágape está à disposição de todo aquele que crê, de todo aquele que tem o Senhor Jesus em sua vida, pela fé. Todo aquele que recebeu Cristo como Salvador. De modo que se alguém aqui ainda não tem esta experiência com Cristo, comece a se preparar para o final desse culto, porque você vai ter oportunidade de entrar nessa, em nome de Jesus. 1 Coríntios 13, eu já mencionei, fala sobre o amor. E Deus dá ênfase a esse amor. Eu não vou ler 1 Coríntios 13, vocês estão esperando que eu leia, mas eu não vou ler, não. Eu só estou falando e estou abrindo lá para você ter o trabalho de abrir a Bíblia, aprender onde está. E ele fala, ainda que eu fale as línguas, etc., etc., eu prometi não ler, Deus dá ênfase a esse amor. E ele dá especialmente esta ênfase. Sem amor, nada do que fazemos vale. Eu posso dizer, o propósito de Deus na redenção da humanidade passa por esse amor ágape em cada um de nós. Porque para que possamos fazer um trabalho digno deste nome, trabalho do Senhor, trabalho de Deus, tem que ser através de ágape. Não pode ser nunca por obrigação. Senão não é carne, não vai funcionar. Estão entendendo bem? Eu estou tentando ser rápido. Primeiro ponto, Deus, tudo isso era introdução. Primeiro ponto, Deus nos ama incondicionalmente. E nos ama com ágape, amor incondicional e imerecido, apesar de saber perfeitamente, Deus sabe todas as coisas, saber perfeitamente todos os meus problemas pessoais, minhas maneiras de pensar, meu egoísmo, todas as coisas que você sabe que nós carregamos ainda, apesar de estarmos em Cristo. E Deus nos ama tanto que, hoje nós não cantamos, como é que é? Me ama tanto. Hoje nós não cantamos, mas ele ama tanto que deu seu filho, João 3,16. E ele ama tanto que nos deu esse amor, conforme está escrito em Romanos 5,8. Abra lá.
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, Jesus gritou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava perdoando os seus algozes, os seus inimigos que o estavam crucificando. E ele tinha esse amor por eles. Imagina o amor que Deus tem pelos seus filhos. Imagina o amor que Deus tem pelos seus filhos. Deus nos ama tanto, tanto. É isso que expressa aquele hino que cantamos. Outro dia falei do filho pródigo. Agora vem novamente, porque eu estou falando que Deus nos ama incondicionalmente. Está em Lucas 15, é uma passagem longa, eu não vou ler, senão não dá tempo. Mas eu já disse domingo passado que a perda, nós sempre olhamos o que o filho perdeu e o que ele sofreu. E estamos, quando pregamos desta forma, não está errado, mas nós estamos fazendo aqui um apelo que pessoas que são tentadas a largar as coisas do Pai em troca das coisas do mundo, para que não façam isso, porque não dá certo. Então, é razoável pregar desta forma, mas poucos pregam que a perda era do Pai. O Pai tinha perdido o seu filho, por isso ele disse que estava morto e voltou. Ele estava perdido, foi achado. Então, a perda era do Pai. O amor do Pai foi desfalcado por quando o filho pródigo se afastou dele. E é claro que quando o filho voltou, o amor do pai estava intacto, inteiro, pronto a recebê-lo, abraçá-lo e preparar-lhe uma recepção não digna do pródigo, mas uma recepção digna do pai, que estava reavendo o que tinha sido tirado dele. Vocês estão entendendo? Deus ama aos que creem tanto quanto ele ama a Jesus. Estou falando do Pai. João 17, 23. Jesus fala a respeito do povo que estava reunido ao redor dele, seus discípulos, e fala a respeito daqueles que viriam a crer por intermédio da palavra. Isso está no versículo 20. Mas no 23, Jesus fala para o Pai: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, mas também para que o mundo aprenda que os amaste, como também amaste a mim. Deus ama a você que crê, tanto quanto ama ao Filho, Jesus Cristo. Dá para crer nisso? Dá para pensar isso? Se você não se arrepia quando você pensa isso, eu digo, talvez você precise receber uns choques para voltar a pulsar o coração. Sabe quando o cara tem aquela parada cardíaca? Para ver se ele volta a pulsar, talvez precise dar um choque em algum. Aliás, hoje eu dei um choque em alguém aí, porque precisava dar uma ressuscitada. Amém. Outra coisa, ninguém precisa ter medo de Deus. 1 João 4,18. Diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor. Qual é o perfeito amor? O amor ágape, o amor de Deus. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O crente verdadeiro jamais tem medo de ser condenado por Deus, porque o Filho levou sobre a cruz a nossa condenação. A sua justiça nos foi imputada. O seu amor nos foi dado. Agora, há uma coisinha diferente que as pessoas não gostam muito de pensar ou de observar. Por causa do seu amor, Deus faz alguma coisa a mais. Hebreus 12, 6.
E é por causa do seu amor que ele faz isso. Hebreus 12:6. Agora eu vou esperar você achar, porque eu quero que você leia junto comigo. Está escrito na minha Bíblia, deve estar escrito na sua Bíblia, deve estar escrito em toda a Bíblia boa. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E quando você lê isso, você fala, vou arrancar esse versículo da Bíblia, porque esse negócio de açoitar é desumano. Você está vivendo numa sociedade que mal permite que alguém dê um peteleco na orelha do filho. Porque hoje não é assim que cria bem uma pessoa. É porque Deus não entende do recado, não sabe quem que ele fez e como fez, por isso não pode dar nenhum peteleco no coitadinho. Olha que lindinho. Olha que lindinha. E você se revolta quando você vê falar de açoite. Eu não sei quem está certo, se somos nós os modernos ou se era Deus. Ou é Deus, porque Deus não era, Deus é. Ou se é Deus quem está certo. Mas a Bíblia está escrito açoite. E eu creio na Bíblia. Quantos aqui creem na Bíblia? Não vão dizer por aí que o pastor de crente está falando para vocês açoitarem seus filhos. Mas às vezes eu posso dizer, está faltando um pouquinho de correção. Agora eu estou dando aqueles olhares tipo pastora que senta ali. Que não está aí hoje, senão eu não falava isso. Só agora que você pegou, de quem eu estou falando? Vocês sabem qual é o pastor que senta ali, que às vezes vem aqui e fala, e faz um gesto meio assim estranho. Essa passagem até gostaria talvez de ler inteira, mas ao invés de ler inteira, eu vou pegar o conceito transferível e vou abrir na página 12 e vou ler. Eu vou perguntar, responda com toda a sinceridade. Quantos nesta igreja, membros de Água da Rocha, já leram este conceito transferível? Aliás, devo dizer uma coisa, se você puder ler estas edições originais, melhor do que as atuais. Mas a atual ainda tem bom conceito, mas quantos já leram, agora respondam, por favor, esse conceito? Agora abaixe a mão. Agora eu quero saber quantos ministros dessa igreja nunca leram esse conceito. Não tem coragem de levantar, né? Você não sabe o que está perdendo. É que eu não tenho tempo de chamar a pastora Silvia para dar testemunho. Ela hoje deu testemunho para mim, o que significou para ela conhecer esse material. Testemunho dela. Eu vou dizer para você, ela só me aturou todo esse tempo porque leu isso aqui. Você pode ver a eficácia. Eu vou ler um pedacinho aqui. A Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Você percebe que a Bíblia está ficando desatualizada, porque daqui a uns 15, 20 anos, essa pergunta não vai fazer o menor sentido, porque nenhum pai corrigiria seus filhos. É o que vai acontecer para frente, se o mundo durar tanto. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, quando ele fala isso, não quer dizer que todos já receberam correção. Todos que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus, se tornaram participantes da correção de Deus, porque Deus vai lidar conosco. Deus vai lidar com você. Se você não aprendeu isso, aprenda. Se você aprendeu e tirar isso da sua cabeça, põe de volta. Porque você tem sido participante. Logo sois bastardos, se não for participante, é bastardo, não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Hoje não se respeita mais pai. As crianças estavam outro dia fazendo um debate lá em cima, discutindo que hoje não pode mais pai corrigir filho e que se fizesse ia levar para a delegacia. Tem umas lindinhas aqui que participaram dessa conversa, não sei se lembram, mas eu
eu estou lembrando vocês que vocês falaram isso lá em cima, porque vocês ouviram da escola. Às vezes eu aproveito a pregação geral para dar umas pregações em particular, vocês me perdoem. E nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Se você está aprendendo alguma coisa que diz que Deus não disciplina filhos, esqueça o que você está aprendendo, porque está escrito na palavra de Deus. A fim de sermos participantes da sua santidade, Deus tem um objetivo e finalidade, Deus não faz as coisas à toa. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu estou lendo aqui, mas é a Bíblia que eu estou lendo. Deus simplesmente está nos treinando como a filhos. Ele não está nos castigando por causa dos pecados que cometemos. Agora presta atenção, não é a Bíblia, agora é a explicação. Deus nunca nos corrige como punição pelos pecados. Vou fazer uma pergunta para os crentes aqui. Por que Deus nunca pode nos corrigir como punição pelos pecados? Antes disso, porque Ele é justo. E esses pecados, a punição deles já foi exercida. Foi exercida sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então Deus nunca nos pune por causa dos pecados que cometemos. A morte de Cristo na cruz satisfez de uma vez para sempre a ira e a justiça de Deus pelo pecado do cristão. Está escrito em conceito transferível número 8, como podemos amar pela fé. Deus nos corrige e disciplina a fim de nos ajudar a crescer e amadurecer espiritualmente. Essa correção poderá ser uma experiência penosa, presta atenção, mas pode ser evitada pela confissão dos nossos pecados, é ensino bíblico. Para que serve confessar pecados? Porque se você confessa, você pode sair da correção, que não se torna mais necessária. E a Bíblia diz isso. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. Versículos 31 e 32. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa condenação não está significando punição de inferno. Mas significa que você vai andar junto com os do mundo e sofrer as consequências que os do mundo sofrem por causa das coisas que praticam. É isso que ele está dizendo. De modo que nós somos chamados a confessar os nossos pecados, como um julgamento pessoal diante de Deus, para que não sejamos julgados e entregues a essa situação. Amém? Voltando à sequência. O amor de Deus nunca falha. Quando você lê em Romanos 8, 35 até 39, você lê essa coisa maravilhosa da palavra de Deus. Se você não concorda, depois você pode conversar comigo em casa. Mas amanhã eu não vou pôr o pijama, mas já tenho candidato para ir em casa, então amanhã... Quando eu falo que não vou pôr o pijama, não quer dizer que eu vou ficar nu. Eu estou dizendo que vou manter essa roupa. Não, porque eu falei isso domingo passado e ficou uma dúvida no ar. Que horror! Não, é que eu... geralmente eu tomo banho e ponho o pijama para depois ir dormir às 10, 11 horas. Mas eu vou pôr a roupa de novo para receber gente em casa. Mas amanhã já estou ocupado. Amanhã não dá, você tem que marcar outro dia. Ok? Romanos 8, 35. Desculpe as visitas, mas eu tenho que explicar algumas coisas que às vezes a pessoa não entende. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia?
Será perseguição, será fome, será nudez, será perigo, será espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não gosto de completar a Bíblia, porque diz que a gente não deve acrescentar nada. Mas eu diria, nem você mesmo vai poder separar. Mas se de repente você precisa de correção, alguma correção você vai sofrer. Não quer dizer que essa palavra tenha falhado. Ela continua se cumprindo, porque lá está escrito que a correção do Pai virá porque Ele nos ama. Então, essa correção do Pai não quer dizer que estamos separados do amor. Quer dizer que Ele está cuidando de nós. Espero que você não precise, eu também espero não precisar. Mas é consolador para mim saber que se eu estiver errando e precisar de correção, Ele vai providenciar, porque Ele não quer me perder. Era a expressão do amor de Deus por nós. Amém? Segundo ponto, Deus nos manda amar. É mandamento amar a Deus. Mateus 22, 37, não vou ler porque ele cita o Velho Testamento. Amarás ao teu Deus. Acho que vamos ter que falar de cor, porque a gente repete tanto que acaba repetindo errado. Mateus 22, 37. Para não repetir errado, tem gente aqui que talvez não manuseie tanto a Bíblia, então vamos, em respeito a todos, vamos ler. Mateus 22, 37. E sempre é bom lembrar, né? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por que amar a Deus? Eu vou ler um pouquinho, páginas 15 e 16, porque eu não consigo expressar isso tão claramente. Em sua mente pode surgir a pergunta, por que Deus deseja nosso amor? Ou talvez te perguntem, não é isso egoísmo? Alguém aqui já ouviu essa pergunta de alguém? Deus fica querendo que você ame, que você ame, que você adore. Não é muito egoísmo da parte de Deus? Já me perguntaram isso. Deus, em sua soberania e amor, criou o homem de tal forma que esse só encontra sua maior alegria e realização quando ama a Deus de todo o coração. A Bíblia associa a minha alegria e a minha realização pessoal quando eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Mas não para aí, porque falta ler o outro. E ama ao próximo como a si mesmo. Eu vou chegar lá, mas já li aqui. E aí ele começa a falar de que se perturbava com o fato de que Deus mandava que ele amasse de modo tão completo. Ele fala, nunca vou poder atingir o padrão tão elevado. E é verdade, nós temos medo dessa ordem, porque nós olhamos para nós e falamos, jamais vou atingir esse ponto. Como vou poder amar a Deus tanto? Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco, com alguns textos. Vamos avançar. Primeiro, o Espírito Santo nos dá este amor. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Foi nos conferido por Deus. O Espírito Santo derramou em nós o amor ágape. Quer você, quando se converteu, tivesse consciência disso ou não, o fato é que quando você declarou, Jesus, eu preciso de ti, eu reconheço que o Senhor é o Salvador,
que o Senhor deu a vida por mim, pagou meus pecados. Eu reconheço que o Senhor pode me dar a vida eterna e eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Quando você fez isso, o Espírito Santo veio em você e você nasceu de novo. Se você já fez isso. E ainda que você não tenha percebido e nem sido ensinado, porque o Espírito Santo é quem é, ele é Deus e Deus é amor. O amor ágape foi derramado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. É absolutamente automático. Mas é claro, você entende, se você não tem consciência de que você o recebeu, dificilmente você vai buscar pegar ele aqui dentro para praticá-lo. Normal, natural. Você não sabe? Você não vai usar. Mas eu não quero passar para frente. A Bíblia também ensina que nós apenas correspondemos a Deus, a este amor. Porque lá em 1 João 4,19 diz, o que diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você começa a ter consciência de quanto Deus te ama, o amor depositado dentro do coração começa a ser provocado. E você começa a retribuir, porque o amor já está aqui dentro, você tem consciência pela palavra que ele está aqui dentro, então você começa a retribuir o amor de Deus, com o amor que ele pôs aí, porque nós não tínhamos. Há uma pequena observação sobre o primeiro amor, que eu decidi ler também aqui na página 19. Você não tem ele, não vai abrir na página 19, só abro só eu. Vocês se lembram para quem que foi feita uma observação? Vocês abandonaram o primeiro amor? Quantos aqui se lembram? A quem foi dito isso? Aos crentes da igreja de Éfeso. Só eles abandonaram o primeiro amor? Ao longo da história, milhões de pessoas esqueceram do primeiro amor. Na era atual, milhões de crentes às vezes vivem largo período da sua vida esquecendo desse primeiro amor. É verdade ou não é? O que Deus diz, o que Jesus diz para ele? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que fala mais? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento quer dizer, percebi que estou errado. Não só me entristeço porque estou errado, mas não gosto de estar errado. Quero mudar. Reconheço diante de Deus que eu estou errado. Esse é o verdadeiro arrependimento da palavra de Deus. E é isso que Jesus está pedindo ao seu povo. Para Laodiceia, Jesus disse assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele volta a dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E é interessante, morno, não é se é muito espiritual, fervoroso, não é? Aqui está falando do amor a Deus. Se esfriou, mas eu não estou tão frio. Para Deus não serve. Deus quer que você o ame intensamente. Diga a quem está falando, Deus quer que você ame a Deus intensamente. E Ele dá motivo para isso. É mandamento de Deus amar aos semelhantes. Mateus 22, 39, já lemos ali. E em Romanos 13, 9, de uma outra forma está escrito que o amor ao próximo cumpre a lei de Deus. Porque quando você ama ao próximo, você não faz nada daquilo que está dito naqueles nãos. Você simplesmente vai fazer o bem para aquela pessoa. Mas a Bíblia diz mais, em 1 João 4,8, agora eu quero que leiam. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
O amor prova o nosso relacionamento com Deus. Terceiro ponto. Primeiro ponto, qual era mesmo? Deus nos ama incondicionalmente. O segundo, Deus nos manda amar. Terceiro, Deus, não há em nós capacidade de amar. Quando ele fala que não há em nós capacidade de amar, entenda, ele não está falando em você, que sabe que Cristo mora em você. Ele está falando com qualquer ser humano, sem essa coisa de que Cristo está para capacitar. Naquilo que o homem é naturalmente, e a mulher também, né, nós não temos capacidade de amar desta forma. Primeira coisa, muitos só amam a quem é fácil amar. Não dá nenhum trabalho, é gostoso. Desperta talvez até algumas coisas. Mas quanto a amar inimigos, a coisa muda de figura. Nós não somos capazes de amar por natureza. Porque ainda que sejamos crentes, nós não somos pacientes. Hoje, por causa de 20 minutos, está ficando uma impaciência quase que de matar, que nem Sansão. Claro, eu tinha coisas que fazer com o horário antes das 6. Mas por causa dos 20 minutos, eu estava ficando extremamente impaciente. Nós não somos pacientes. Só eu que fico impaciente. Tem alguém que é solidário a mim aqui, por favor? Ainda bem que tem solidariedade nesta casa. Nós não somos bondosos. A bondade espontânea, natural, sair fazendo bem para todo mundo, nós não somos. Entre outras coisas, aqui só tem 3, nós não somos isentos de inveja. Por mais que você seja bem educado, e também no Evangelho bem educado, há uma hora que você vê e fala, puxa, eu queria tanto aquilo para mim. Às vezes você vai trabalhar para Deus com mais força, porque você quer o que o outro está obtendo. A motivação está errada e não é bom fazer isso. Mas é um fato. Novamente eu vou dizer, só eu que tenho esse problema, você não tem. Aqui ninguém quer ser solidário comigo, ou ninguém quer falar a verdade. Você já viu alguma coisa e outra, você fala, eu gostaria que estivesse comigo, não é verdade? Tem um honesto ali, glória a Deus. Mas eu creio que aqui tem mais honestos. Vocês são tímidos. Mas todos vocês são honestos. Esse é o amor ágape que está se manifestando quando eu disse isso. Quarto ponto. Podemos amar com o amor de Deus. Você sabia disso? Deus é amor. Tudo em 1 Coríntios 13 vem de Deus. Este amor de Deus nos levou a Cristo. Este mesmo amor de Deus que nos levou a Cristo vai fazer com que outros cheguem a Cristo através de nós. Você crê nisso? Este mesmo amor levará outros a Cristo. O amor de Deus foi demonstrado na vida de Jesus porque ele amou intensamente. E diz que ele amou os seus até o fim. Esse amor entrou em nossa vida quando recebemos Jesus. Deus veio habitar em nós com o seu Espírito, nós já falamos isso. E finalmente o quinto ponto. Nós amamos pela fé. Queridos, eu sempre ensinei isso, vou continuar ensinando, não vou parar de ensinando. Tudo na vida cristã é pela fé. Nada da vida cristã é fora da fé. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, eu aprendi também em Romanos que tudo que não provém de fé é complicado.
Se o fruto do Espírito é amor, uma pergunta agora. Se o fruto do Espírito é amor, não basta ser cheio do Espírito? Porque se o fruto do Espírito é amor, e eu me encho do Espírito, então o amor vai brotar pelos poros, naturalmente. É um pensamento até lógico, dá para pensar isso, mas será verdadeiro? Do ponto de vista de Deus, é totalmente verdade, porque tudo está ali para ser cumprido. Porém, não é sempre verdade em nossa experiência, porque aqui há outras coisas que lutam contra isto. Se alguma coisa ocorre perto de nós que nos contraria, ainda que estivéssemos cheios do Espírito naquele momento, de repente já não é o Espírito que se manifesta, já é a velha carne. Claro, esse é um problema que só eu sofro. Ninguém mais sofre. Às vezes dizem que o pastor não deve se desnudar tanto. Mas, amados, vocês me julguem se eu sou um homem que serve a Deus ou não. Vocês julguem se ao longo dos anos vocês têm visto alguma coerência. Mas eu digo para você, eu luto com certas coisas na minha mente que me assaltam várias vezes por dia. Pastor, você não tem vergonha de dizer isso? Não. Mas não tem vitória prometida? Tem. Eu acho que tenho vitória. Eu não cumpro a vontade da minha mente. Mas o pensamento voa. Claro, só acontece comigo. Mas eu estou aqui me expondo, me desnudando diante de vocês, porque eu quero dizer para vocês, acontece sim, e nós precisamos ter as armas de Deus para combater isso em nossa vida. E nós temos vitória, porque nós não gostamos desses pensamentos. Nós os detestamos, nós fugimos deles. Não sei se você está me entendendo. Hebreus 11:6 diz, vocês já disseram, que sem fé não pode haver demonstração real do amor de Deus em nossa vida. E amar pela fé, para esse autor, e funciona, eu emprego, se baseia em duas coisas básicas. Se você conhece conceitos, em que se baseia a capacidade de um crente amar pela fé? Se vocês leem conceitos, vocês devem saber as duas respostas. Há uma ordem, há uma promessa. Sempre que Deus manda alguma coisa que está de acordo com a promessa, ela se cumpre. Em todas as coisas temos o sim. Em todas. Qual é a promessa? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E quando está escrito que Ele nos ouve, tem o sentido de que Ele atende aquilo que estamos pedindo. E qual é a ordem? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para começar no âmbito da igreja. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, se você for o Senhor e disser com toda clareza que não está tendo capacidade para amar, e você se apoiar na promessa de Deus e dizer, flui em mim o teu amor, você vai ver o amor começar a fluir. Mas você precisa ter alvos. Você não pode de manhã fazer uma oração desse tipo e sair, esquecer o assunto. Você tem que ter essa oração quando você está vendo a dificuldade na tua frente. A dificuldade pode se chamar-se Joana, pode se chamar... Eu tenho medo de falar algum nome e mencionar alguma pessoa daqui. Eu queria um nome de homem que não tem aqui, não. Pafúncio. É nesta hora que você precisa do amor ágape. Porque você detesta o Pafúncio. É nesta hora que você tem que tomar posse do amor de Deus. Mas eu vou ter que fazer isso a vida inteira? Não, filho, não é assim. Quando você exercita uma coisa, ela começa a se tornar hábito na tua vida. Quando você começa a exercitar o amor pela fé, não pela carne.
Este exercício se torna repetitivo, até que venha a se tornar natural na tua vida. É um hábito. Alguém que tenha ousadia, você já percebeu alguma virtude desse tipo de Deus que você não tinha, que de repente, pela prática, veio a se associar à tua vida de uma forma bem firme, bem repetitiva? Tem alguém que teve experiência, não precisa dar testemunho de qual é, só dizer, teve alguém que teve experiências desse tipo de transformação porque obedeceu pela fé? Graças a Deus, muita gente tem essa coisa sadia na sua vida. Eu espero que você seja estimulado a imitar aqueles que têm tido resultado, para poder fazer da mesma forma. Amém, amados? Mas quero fazer uma afirmação. Ágape é o amor de Deus. Eu quero informar você o seguinte: Deus tem ágape à vontade. Deus tem ágape em grande abundância. A palavra usada em Romanos 5 é derramado. Pensa num saco de cereais. Rasga a costura e faz assim com ele. É derramado. É grande abundância. Deus tem ágape à vontade, em abundância, para tomarmos pela fé. Agora, amar pela fé pode resolver muita coisa. Amar pela fé pode resolver conflitos raciais. Amar pela fé pode resolver conflitos conjugais. Amar pela fé pode resolver conflitos familiares. Sem querer apontar o que é, estava conversando com você. Você dá testemunho do Senhor com a tua vida e você vai ver que você vai ter esse resultado. Ao invés de ficar bravo por certas coisinhas, simplesmente cultive amor pela fé e você vai ver resultados. No serviço, que o Senhor tire aquele cara da minha sessão. Talvez Deus te responda essa questão. Mas a solução de Deus não é tirar as pessoas. A solução de Deus é ganhá-las. Quando Deus sabe que não vai dar para ganhar, ele pode até remover, porque ele também te protege um pouco, para não dizer muito. Amar pela fé pode resolver conflitos na igreja. Pastor, tem conflitos na igreja? Só eu que sei disso. Vocês claramente não têm essa mente ruim. Vocês nunca veem conflito na igreja. Só o pastor é que está sempre cismado. Problema, né? Para fazer o quê? Mas nós precisamos conjugar a fé com o amor, como no início da igreja. As pessoas ficam, devia ser igreja primitiva, devia ser igreja primitiva. Então conjuga a fé com o amor. Juntos os dois. Você vai ver a explosividade, a explosão que vai ser promovida. Outra coisa, amar pela fé é um processo contínuo de crescimento. O gráfico não é assim. O gráfico tem interrupções, mas retoma-se. Tem interrupções, mas retoma-se. Pela fé. E, finalmente, amar pela fé nos motivará a um evangelismo pessoal intenso. Porque o Senhor não vai fazer só vocês amarem uns aos outros. O Senhor vai fazer amar o vizinho, o carteiro, o que vem fazer serviço, aquele que você encontra na rua. O Senhor vai fazer você amar aquele que precisa de salvação. E você vai ter amor para derramar. E nós vamos amar, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então ficamos por aqui, vamos ficar de pé. Comece a orar a Deus o que eu preguei.
Adote a postura que você mais gosta para orar. Se precisar, levante as mãos sem nenhum constrangimento. O Senhor está aqui. Confesse a Deus a sua dificuldade em amar quem é difícil de ser amado. E ele propõe um exercício para cada crente. Coloque como alvo algumas pessoas que você sabe que você tem dificuldade de amar. Coloque elas no seu coração, agora puxa para a sua mente. Não escreva numa caderneta, porque basta você colocar como alvo. Pode dizer para Deus assim: eu queria ver se isso é verdade, eu queria provar esse negócio. Eu vou exercitar essa maneira com essas pessoas que me são muito difíceis de amar. O Senhor sabe quais são. Eu quero obedecer a tua ordem, mas eu quero aplicar fé na promessa do Senhor. Eu estou pedindo alguma coisa que o Senhor quer para mim. Por isso eu creio que o Senhor vai me dar. E eu creio que quando o Senhor vai me dar, é que o Senhor vai remover barreiras íntimas, de egoísmo, de ressentimento, de coisas desse tipo, porque são essas coisas que me impedem de amar. De seletividade de pessoas, pelo jeito que elas são, pela cor da pele, pela classe social, diversas maneiras que nós selecionamos as pessoas. Mas o Senhor pode quebrar qualquer uma dessas coisas em nosso coração. Se houver desejo real de que o Senhor mude essa questão de amar os outros. E tenha coragem de dizer para Deus. Porque às vezes a gente precisa pedir perdão para Deus. O Senhor me perdoa porque eu estou orando aqui. Mas o Senhor sabe que no meu coração eu estou dizendo, menos essa pessoa. E muitos aqui estavam com essa barreira. Eu quero amar sim, mas aquele não. Aquela não. Eu sei que tem um espírito, eu sei que eu estou falando uma verdade, que muitos aqui estavam sofrendo essa dificuldade, esse conflito. Se isso estava acontecendo, simplesmente diga ao Senhor, e me perdoe porque eu selecionei essa pessoa e disse que com ela não. Eu retiro toda a restrição, porque o Senhor amou a todos. Se eu não consigo pensar nessa pessoa para amar, é minha fraqueza. Mas o Senhor lida com as nossas fraquezas. De modo que eu entrego tudo isso ao Senhor agora. Em nome de Jesus. E te agradeço. Porque eu sei que a expressão da minha fé antecipada é agradecimento. E eu sei que a tua expressão de aceitação da fé é o descanso. Então, que venha sobre mim a tua paz, com respeito a esse assunto, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, vamos à ceia do Senhor. Eu peço ajuda aqui, por favor. As igrejas podem ficar em pé, eu vou ler um texto bem curtinho para que a gente possa participar da ceia. O texto está em Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por nós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Se vocês, o convite aqui é para todos, que vocês venham cear com alegria, que vocês participem desse momento, de acordo com o que o pastor já ministrou,
com amor no vosso coração, que ele seja transbordado, para que as pessoas que cercam vocês, que trabalham com vocês, que convivem com vocês, possam perceber a diferença de cada um de nós, daquele que serve a Cristo. Amém?
Eu gostaria de ler rapidamente um texto aqui. Paulo, quando ele fala aos Colossenses, no capítulo 3, ele fala sobre algumas virtudes que deveriam ser cultivadas. A partir do versículo 12, ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele continua dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. No 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Eu queria focar principalmente esse final, com gratidão em vossos corações. Agora, nos dízimos e as ofertas que vocês vão trazer, eu não vou falar sobre dízimo, mas eu vou falar um pouquinho sobre as ofertas. No princípio, na verdade, alguns séculos atrás, quando os pioneiros vieram para a América e descobriram os Estados Unidos, né, quando eles fizeram a primeira colheita naquela terra, eles separaram um dia para agradecer. Hoje está deturpado esse dia, que é o famoso Dia de Ação de Graças. Está totalmente deturpado o sentido desse dia, mas esse dia veio como gratidão a Deus sobre o que Deus estava dando para aquelas pessoas. E não foi um dia separado para aqueles que morreram conquistando até aquela terra, e nem para todas as dificuldades que eles passaram ali, mas a gratidão era a Deus por tudo aquilo que Deus estava dando para eles naquela terra. E isso se perdeu e tem se perdido no nosso meio também. Às vezes a gente vem, traz nosso dízimo ali certinho, amém, glória a Deus, mas às vezes a gente esquece de ofertar, né? Na antiga dispensação, no culto levítico também, era um culto que as pessoas vinham e traziam as suas ofertas pacíficas, traziam suas ofertas sobre o pecado, e também traziam as ofertas sobre as primícias daquilo que Deus lhes dava. Então isso era o culto para eles. Não tinha um coral cantando, não tinha uma apresentação sendo feita, não tinha uma palavra sendo pregada, mas isso era o que cultuava ao Senhor naquela época. Então eu quero trazer para vocês a memória a importância de você ofertar e mostrar que a oferta, como diz aqui, com gratidão em vossos corações. Oferta é gratidão, oferta é coração. Dízimo é obrigação, oferta é coração. Oferta é gratidão. Não esqueça de ofertar. Oferte na casa do Senhor, oferte na vida das pessoas. Traga então agora o seu dízimo e as suas ofertas ao Senhor. Amém? Vamos estender as nossas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos
por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, tem entregado em nossas mãos. Somos gratos por tudo. Estamos aqui agradecendo e pedindo a tua bênção sobre esses dízimos e essas ofertas que foram entregues hoje neste lugar. Abençoa, traz o sustento à tua casa, que seja bem administrado todo o valor que foi colocado neste lugar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal que toca no sábado, banda que toca no sábado, eu, Vitor, após o culto, o Fábio quer dar uma palavrinha com vocês. Ok? Coloque de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tremeu, né? Porque Israel só foi pegado, vai embora. Levante suas mãos, por favor. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, antes de você levantar suas mãos. Talvez você esteja aqui essa noite e você ouviu falar muito sobre o amor de Deus. O quanto Deus te ama, o quanto você é especial, o quanto Ele te amou incondicionalmente, independente de quem você é. E Ele te amou um dia ao ponto de morrer por você na cruz. Talvez você esteja aqui essa noite e você nunca abriu seu coração para essa verdade, você nunca entregou sua vida para Jesus, ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você está assim hoje nessa situação, você gostaria de ter essa experiência com Jesus, agora sim eu queria que você levantasse uma das suas mãos se tem alguém hoje que gostaria de tomar essa decisão pelo Senhor e dizer, eu quero receber Jesus. Ou você se afastou do Senhor e quer retomar uma vida com Ele hoje. Se tem alguém aqui, levante só uma das suas mãos para que a gente possa orar por você em nome de Jesus. Se não tiver, glória a Deus, aleluia. Mas se você tiver, a gente queria te convidar a isso em nome de Jesus. Ok? Se não tem ninguém, Deus te conceda outra oportunidade, em nome de Jesus. Então, levante suas mãos agora. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos comprou naquela cruz. Nós somos muito gratos ao Senhor porque somos teus filhos. Louvado seja o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e até a tua volta, Senhor, em nome de Jesus. Amém.